tranquilo, para falar sobre o pensamento computacional, que é uma coisa assim mais simples, mais do cotidiano, para fazer uma ponte, principalmente dos bolsistas, com que eles vão ter um contato direto com os alunos do projeto. E o objetivo assim dessa conversa é mais para simplificar mesmo, para trazer vocês para esse mundo da programação de uma forma que vocês se sintam à vontade e pensar assim que é uma coisa mais simples do que vocês podem estar pensando. Que assim, eu sei que vocês são alunos de administração, eu sou formada em administração, então vocês serão meus futuros colegas aí. Eu acho que é bacana eu ser dessa área, vocês serem alunos. Se vocês quiserem colocando no chat, se quiser falar também, vocês podem ficar à vontade. Então, o meu mestrado ele foi nessa área, eu estudei pensamento computacional. Oh, legal, agricultura. Desculpa, não quis excluir, não, tá bom, Kaique? Mas, assim, o que eu quis dizer, assim, que quaisquer áreas, né, pode se aproveitar do pensamento computacional para poder estar exercendo. E a gente vai falar um pouquinho disso, bem simplificado, porque vocês vão usar muito isso na hora que vocês estiverem atuando, tá bom? Oi, Ida, já que você está aí passando, você pode passar aí? Então, assim, para a gente definir o que é esse pensamento computacional, né? A gente vai utilizar aqui uma definição da Wing, depois eu vou mostrar uma fotinha dela para vocês lá na frente. Então, ela é uma ferramenta mental que auxilia assim, os seres humanos a pensar soluções. Por que o nome é pensamento computacional? Ele vem desse universo, né, da ciência da computação, porque os cientistas da computação utilizam muito esse termo para desenvolver a programação deles, então eles colocam o nome pensamento computacional, mas nada mais é do que uma forma do ser humano simplificar o pensamento de tal maneira que ele possa levar esse pensamento para que a máquina possa executar os passo a passo. Então, assim, a gente vai falar um pouco dos pilares agora, e você pode passar aí do pensamento computacional e como eles funcionam, a gente vai dar alguns exemplos. Que bom, Alexandre, que você gosta. Se você quiser falar também, pode ficar à vontade, depois vai ter um momento também. A gente vai falar aqui desses pilares, que são a abstração, algoritmo, a decomposição e reconhecimento de padrões. Aí nós vamos falar mais aprofundado um pouquinho o que são cada um desses pilares e dar um exemplo e tentar trazer assim para o nosso dia a dia mesmo, para ficar mais fácil fazer essa interlocução. Então, o que é a abstração, que é um dos pilares, né, do pensamento computacional? Se eu falar PC, é a sigla mesmo, né? Não é computador, não, é pensamento computacional. PC mesmo, a gente chama assim. Então, assim, na abstração, você considera os detalhes mais relevantes quando você vai resolver um problema. Você desconsidera, por exemplo, se você está lá diante de um problema de matemática em que fala assim, João foi na feira, comprou 4 batatas e cada batata custou R$ 2. Para você chegar ao cálculo, você não precisa saber que João foi à feira e nem que foi o João, entendeu? Então você vai isolando. Claro que esse exemplo que eu estou dando aqui é um exemplo assim bem simples, mas, por exemplo, eu coloquei uma foto aqui do Google Maps porque o mapa é uma forma de abstração do mundo real. O mundo real está mais complicado, mas o Maps, por exemplo, é um aplicativo que você consegue de um ponto a outro selecionando simplesmente as rotas que você vai precisar. Então, você vai ignorar aquilo que não é relevante naquele momento para você chegar ali aonde você está pretendendo. Aí outros exemplos também são o relógio, o calendário, que é a abstração do tempo. O calendário você tem lá todos os meses do ano, todos os dias, só que ele é mais simples do que efetivamente cada hora, cada minuto ali do dia. E o relógio também, da mesma maneira, ele está medindo ali o tempo para você, normalmente ali de programado, né, 0 a 24 ou 0 a 12, né, se repetindo manhã e tarde, mas é uma forma melhor de você estar entendendo algo do seu dia a dia, só que de forma mais abstrata. Oi, você pode passar para o próximo. O algoritmo já é uma palavrinha mais voltada aí para a computação, mas ele também está presente no nosso dia a dia. E o que é o algoritmo em si? Ele é um passo a passo finito para você solucionar um problema, para você chegar a algum lugar. Eu coloquei um desenho aí, uma figurinha,
mostrando aí que a pessoa tem que seguir esses passos para chegar a determinado local. Mas não só isso, por exemplo, se você, quando você levanta da cama e você tem que ir para o trabalho, você segue uma sequência lógica de passos. Se você tiver de pijama, você vai ter que tirar o pijama, você vai ter que tomar banho, você vai escovar o dente. Cada uma dessas atividades, você vai exercendo uma sequência lógica. Por exemplo, se você for escovar o dente, não é simplesmente você pegar, vou escovar o dente, não. Você tem que abrir o creme dental, você tem que aplicar o creme dental na escova para depois você fazer a escovação. Então, essa sequência lógica de passos é chamada algoritmo e ela chega a algum lugar. O próximo, Eider, por favor. Aí, um outro exemplo de algoritmo que a gente até tirou do e-book que o Eider desenvolveu, e está bem dentro da nossa realidade também, é o de como enviar uma mensagem pelo WhatsApp, né? Esse aqui eu não vou nem ler, que eu imagino assim, que vocês não têm nem contato, assim, né, no WhatsApp, só que usa muito, né? Então, é um exemplo de um algoritmo que você chega a uma finalidade. Qual a finalidade? Enviar a mensagem. O que, que você tem que fazer? Então, vocês vão pensar aí, pensamento computacional como uma maneira de você ensinar, por exemplo, uma criança ou alguém que nunca teve contato com aquilo que ela quer fazer, com aquilo que ela se propõe. Então, você vai falar assim, como que eu ensinaria uma pessoa a iniciar do zero? Que você vai ensinar para a pessoa da mesma forma que você iria fazer um passo a passo para colocar ela no computador, por exemplo, numa máquina para ela ser executada. Por que, que a gente fala dessa forma? Não é que a gente está aqui querendo que o ser humano trabalhe como máquina, não. É muito pelo contrário. A gente está querendo dizer que quanto mais a gente simplificar, melhor vai ser. Aí você pode trazer o outro, Eider. Vânia, Alexandre, é que eu estava lendo aqui do Alexandre. Exatamente, Alexandre, porque às vezes assim, o que é óbvio, por exemplo, para mim pode não ser para aquele que ainda não sabe, então a sequência de passos, assim como os tutoriais, eles trazem essa questão do ensino mesmo, do ensinar, do ser didático, né? Ei, Eider. Vânia, assim, ainda falando sobre esse exemplo, né, eu acho que o pessoal pode estar percebendo, nossa, eu sempre fiz isso e eu nunca achei que daria para deixar tão detalhado, né? Por Exato. quê? Porque a gente faz muito automático. Então a gente pega o Isso. celular e em alguns segundos você fez isso. Mas por que a gente traz essa ideia do algoritmo? Primeiro que é a ideia da simplificação, deixar o Sim. mais simples possível, e depois que a máquina ela não entende os processos como a gente entende. Isso. O cérebro humano, ele Ele consegue sobrepor. isso, e ele sobrepõe e anular muitas coisas. Então a gente faz e nem deu conta de que fez. Já o computador não. Para o computador ele entender uma sequência de ordem, você precisa deixar isso muito claro, porque ele não vai interpretar algo que você não colocou. Você precisa dizer exatamente o que ele deve fazer. Por isso que o exemplo Exatamente. vem tão mastigado assim. Né? Isso. Aí esses exemplos mastigados exatamente, como o Eider falou, a gente tem que fazer de uma forma que o computador poderia executar depois que você programasse ele executar de forma automática. Mas antes dessa execução automática, vem aí a questão do ser humano, pensar, simplificar e colocar dessa maneira simples. Aí, Eider, se alguém quiser acrescentar, a gente falar algum exemplo também, estamos abertos a ouvir vocês também, que é interessante a gente fazer essa interlocução para vocês perguntarem, e tal coisa que eu faço, é assim, interessante, se vocês quiserem, estar à disposição também. Mas se não, Eider, se você quiser passar também. Então, aí vem um outro pilar chamado decomposição. E o que é a decomposição? É quando você tem um problema que às vezes parece que não dá para solucionar, ou que ele é grande, que seria melhor dividir, aí divide-se ele em partes menores ou problemas menores. Eu coloquei um exemplo aí bem cotidiano mesmo, por exemplo, um bolo com cobertura. Normalmente o confeiteiro, a dona de casa, a cozinheira, a gente mesmo, seja lá quem for fazer, se quiser fazer o bolo com cobertura, ele vai dividir aí. Primeiro eu vou fazer o bolo, em outro momento eu vou fazer a cobertura, depois vou juntar, vou ter um produto só, mas eu dividi em passos para que ficasse melhor a solução desse problema. A gente chama de problema. Qual que é o objetivo que você queira alcançar?
Aí você vai juntar dessas partes, você vai chegar à solução do todo. Então, essa é a ideia de decomposição. Muito utilizado também, principalmente quando a gente está querendo, por exemplo, aprender algo. Então, você divide, arte da guerra, né? Dividir para conquistar. Decomposição é isso. Pode passar aí, por favor. Temos aqui o reconhecimento de padrões. Eu trouxe o exemplo de problemas matemáticos. Assim, todo mundo aí, não sei, né, se já está na graduação, o nível de todo mundo aí como é que tá. A gente sempre passou pela matemática lá, no ensino fundamental, ensino médio. Então, tem sempre aquela questão de aplicar a fórmula. Então, se você tem determinado padrão ali, se você vê que o problema ele é similar, você adota aí mais ou menos a mesma forma de resolver. Isso é o reconhecimento de padrões, eu trouxe esse exemplo. Mas ele pode ser mais simples. Aí você mostra outro slide para a gente ver. Por exemplo, a gente trouxe essa figura aí, o reconhecimento de padrões. Então, se você olhar para ela, tem verde, amarelo, verde, azul. Amarelo, verde, azul. Então, o próximo na sequência seria o quê? A gente vê muito isso em jogos, né? De celular, quando você baixa, aquela questão de lógica, reposicionar, o cubo mágico, é uma questão aí de padrão. Então, assim, pede para eles responderem, Vânia, qual seria na próxima? isso, gente. Vamos colocar aí no chat, ou quem quiser falar, qual seria a próxima cor aí. Tá difícil essa. É que o reconhecimento de padrão é uma coisa que o cérebro ele é muito bom nisso, né? Por que a gente olha para as coisas e enxerga rostos nas coisas, né? Porque a gente é muito bom em reconhecer padrão. Então, assim, a gente já trabalha com isso sem perceber. É mais uma coisa do pensamento computacional que a gente tem internalizado. Que é Eu tô rindo aqui do Alexandre, você viu que ele colocou lá no chat. Ei, gente, engraçado, né? Olha, eu vou deixar isso daí para você, tá? Eu vou ficar com a parte do pensamento computacional e você fica com a parte da programação. Pode deixar. Mas ninguém falou qual que é a cor, gente? Qual que é a próxima cor aqui na sequência? Alguém dê a resposta. E aí, eu acho que a gente deveria ter colocado o prêmio. Ó, isso aí, ó, é Brissa, né? Brissa. Olha, não, já tivemos uma resposta Líder, correta. cadê os prêmios? Você que vai estar presencial com ele, cadê o prêmio agora, para quem responder? A Brisa vai ganhar um bombom amanhã Beleza, tá viagem. vendo? Já valeu ter respondido. Aí você pode passar aí, fazendo favor. Então, assim, gente, o que eu queria assim, trazer para vocês. Levantou a mão, o Rodney pode falar. Rodney, você quer falar? Foi errado, Vânia, pode continuar. Sem problema. Então, assim, só para trazer aqui, como eu estava falando do pensamento computacional, embora tenha esse nome ligado ao computador, mas ele, assim, é relativo ao pensamento do ser humano. O ser humano é que concebeu isso, ele veio, assim, para facilitar. É muito importante que todas as áreas tenham essa, como é que eu vou dizer, entendam sobre pensamento computacional. Por quê? Porque ele está ligado à forma de você ensinar, à forma de você aprender e à forma de você levar a vida em sociedade. Por quê? Porque hoje a gente sabe que a dinâmica social ela muda muito rápido. A gente precisa o tempo todo estar ali se adaptando. Então, se a gente souber utilizar essa ferramenta a nosso favor, não simplesmente para estudar, não, mas assim, nas várias esferas sociais que a gente participa, em casa, na sociedade, a gente entender que o que a gente faz e o que a gente aprende tem consequência ali no meio. Então, é importante a gente entender essa dinâmica, participar ativamente, utilizar o pensamento computacional na nossa vida ali, cotidiana mesmo. Mas se vocês quiserem colocar, gente, alguma coisa, quiserem fazer alguma pergunta, porque a gente trouxe aqui mais para uma conversa. Eu e Eider, como a gente, assim, meio que até cansou de ver isso, então, às vezes, a gente pode passar por cima de alguma coisa, se você quiser acrescentar, Eider falar, os meninos também,
É importante. E outra coisa, eu vou deixar o meu contato no final, e-mail, porque como vocês vão estar direto com o aluno, eu vou ser, assim, o ponto de contato com vocês, não vou estar presencialmente, mas vou estar à disposição. Aí podem falar com o Eider também, mas se vocês quiserem entrar em contato direto, estou à disposição, porque eu acho que vocês vão precisar dessa simplificação aí para levar para o cotidiano de quem vai estar participando. Amanhã vocês vão fazer uma formação assim ímpar, muito mais focada nos objetivos do projeto, mas o pensamento computacional vai ser importante também, na hora de vocês fazerem essa correlação aí, tá bom? Pode passar, Eider. Aí, assim, eu trouxe aqui uns exemplos do dia a dia que a gente tem, que a gente pode utilizar o pensamento computacional. Por exemplo, ir à escola. A gente pode transformar o fato de eu ir à escola no algoritmo. Como que eu faço para chegar até a escola? Tem uma série de coisas que eu faço. Eu pego ônibus, eu vou de bicicleta, eu vou andando, enfim, são vários fatores. Primeiro, eu tenho que acordar, eu moro do lado da escola, quantas ruas eu vou ter que atravessar, eu vou ter que parar, olhar para um lado e olhar para o outro antes de atravessar. Então, são atividades, são exemplos que dá para utilizar para correlacionar com as coisas que vocês vão ter que lidar durante o programa. Outra coisa, fazer atividade de casa, coloquei aqui, porque são coisas muito simples, vão estar no cotidiano desses meninos do ensino fundamental e são coisas que, assim, do ponto de vista didático, é importante estabelecer com aquilo que eles tenham vivência, para ser mais fácil a questão do aprendizado deles, do engajamento deles. E pode passar, Ida. Aqui eu trouxe a Wing, né, que ela foi a precursora do pensamento computacional, uma mulher, diga-se de passagem, não posso deixar de falar a Eider. Falei sobre as mulheres na computação, gente, então, assim, as meninas que estiverem aí, que forem orientar, por favor, um olhar especial para as meninas, porque nós somos minoria na computação, então, assim, né, Eider, desculpa, mas não podia deixar de falar. E trouxe também aqui a Linda, ela é uma programadora e ela escreve livros voltados para programação, só que para o universo infantil. Até trouxe uma aqui, não sei se vai dar para vocês verem. Eu utilizei esse livro aqui, ele é muito legal. Eu utilizei ele para fazer minha dissertação. Ele é um livro infantil. Eu não trabalhei com público infantil, mas assim gostaria de ter trabalhado. E assim tem muitas coisas que a gente pensa assim, mas é só para criança, não vai ser legal. Mas tem umas ideias assim que ela traz nesse livro que são assim muito interessantes. Eu utilizei muito, assim, foi inspirador para mim. Ela também tem várias atividades que estão disponíveis na internet, dá para poder utilizar. Então, assim, apresentando um pouquinho para vocês do que tem assim, sobre pensamento computacional. Trouxe também aqui um livrinho para mostrar para vocês, que eu adquiri no Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. Na verdade, esse aqui eu ganhei de presente até da minha orientadora, ela comprou lá. Aí fala um pouquinho sobre Ada Lovelace, ela foi a primeira programadora do mundo, falando um pouquinho aqui das mulheres, não posso deixar, né? Então, assim, conta a história dela, de como que ela fez o primeiro programa do que viria a ser um computador na época. Então, assim, é interessante para vocês que vão trabalhar com esse público agora e esse tema, conhecer um pouquinho, porque às vezes essa parte lúdica também assim é importante, assim, do meu ponto de vista, né? E assim, Vânia, gente, o que eu queria trazer para... Oi, pode falar. assim, só para deixar claro para o pessoal, a Vânia desenvolveu um trabalho que era voltado especificamente para meninas, né, Vânia? Programação Isso, especificamente para exatamente. meninas. Assim, não Então, excluí os meninos, não, tá, gente? Os meninos também podiam participar do meu curso e eu tive uma pessoa, né, que participou lá do meu curso também. Só que, assim, foi voltado para o público feminino exatamente por essa questão do público feminino ser minoria quando se trata dessas atividades relacionadas ao desenvolvimento tecnológico. Aí foi nesse cunho por causa dessa questão mesmo, das mulheres estarem, como é que eu posso dizer, invisíveis, né? Aí eu trabalhei essa questão, mas eu trabalhei o pensamento computacional e foi voltado para o público feminino. Aí eu assim, utilizei esses livros, só que a Linda ela escreve para criança independente, né? Se são meninas, se são meninos. Ela traz a programação
Vânia faz parte daquele curso MOOC de... Isso, exatamente, Alexandre, esse mesmo. Esse daí foi, tipo assim, o produto que foi, assim, a minha dissertação desenvolveu, foi o desenvolvimento desse curso, foi uma das partes, né? Ai, que bom que você achou. Já acabou, assim, infelizmente, o curso, né? Mas, assim, eu acho que nem foi para mim mesmo, não, Alexandre. Foi assim, eu também sou mãe, gente, sou mãe de uma menina, tenho um menino também, mas sou mãe de uma menina, então, assim, acaba que a gente, naturalmente, a gente acaba falando do público feminino. Eu espero que tenha muitas meninas, que as meninas e Vânia, meninos que estejam... mas Oi. é importante você falar isso, porque a maioria dos alunos, das alunas que se inscreveram para trabalhar como bolsistas são meninas, são mulheres, Ai, que legal, né, gente, aqui que no projeto. maravilha. Então, assim, sem saber, a sua fala está muito acertada, porque isso é um assunto que às vezes as Ai, que meninas acham bom. que não é para elas, né? E geralmente quando você vai Não, num curso de gente, SI, tem 80% de homem, né? E 20, 15, 10% isso. de mulheres. Então, eu acho que E às é muito vezes importante esse trabalho. E às vezes as meninas se sentem assim, como é que eu posso dizer? Meio que excluídas, meio que fora do mundinho delas, mas eu digo para elas que elas estão no mundinho delas sim. Se elas quiserem passar e-mail, gente, olha, eu tenho uma gama assim de mulheres que não dá para citar agora, que inclusive elas foram assim pioneiras nesse assunto. Por exemplo, o desenvolvimento dos computadores da NASA, a corrida espacial, foi liderado por mulheres. Então, assim, a precursora do pensamento computacional foi uma mulher. Então, assim, a gente tem muita coisa que se fala. A primeira programadora do mundo foi uma mulher. Então, a gente tem muito a que mostrar nessa área ainda. Eu sou, assim, uma super defensora. Eu estou, assim, à disposição para poder falar o que vocês quiserem. Assim, tem materiais. Eu tenho minha orientadora também, que ela é super acessível. Ela foi co-orientadora do Eider também. Ela assim, é engajada nessa causa. E não só assim para as meninas, eu acho que para as crianças de modo geral, principalmente o público que a gente está trabalhando, de escola pública, que muitas vezes não tem acesso ao computador, assim, não tem acesso à tecnologia de forma que elas possam utilizar realmente na vida. E, por exemplo, nesse período de pandemia mesmo, um dos fatores aí foi a questão de não ter tecnologia, muita gente ficou prejudicada sem estudar. E o pensamento computacional não é só tecnologia, ele pode ser desenvolvido de forma divulgada sem utilizar a tecnologia, o computador, nem nada. Então, por isso que ele é uma ferramenta mental assim tão importante, por isso que a gente está falando dele. E aí, gente, eu acho que eu extrapolei já, né? Já está dando até o meu tempo. Assim, acho que Não, tá a gente tranquilo. deixou o Tá. recado, né? E do que a gente queria falar. Eu só queria ouvir um pouquinho mais vocês, assim, porque como a gente fica nessa distância toda, a gente acaba não conhecendo, né? A gente vê os nomezinhos, Isso. mas é diferente. Eu tenho que ir aí, né, Eider? Então, gente, só para deixar claro, a Vânia, ela é Oi, parceira Eider, não tô te no ouvindo, peraí, projeto. acho que falhou para mim. Não, mas eu acho que o pessoal está me ouvindo? Os demais estão me ouvindo? Sim? Ele disse que sim. Eu acho que a Vânia teve algum problema lá. Tá falhando Então, para mim, mas eu acho que deve ser na internet. isso. Mas a Vânia, gente, ela é nossa parceira no projeto, né, Programar para Avançar. Ela é de Nova Venécia e está junto com a gente nessa empreitada. Então, assim, a Vânia tem bastante experiência com essa parte do pensamento computacional e ela está à disposição da nossa equipe. Então, assim, vou passar o contato para vocês, né, vocês se interessarem pelo livro, pelo assunto, quiserem tirar dúvida com ela. Quando a gente for criar os cursos para passar para os públicos das escolas públicas, Sim. né, Vou da deixar rede aqui. pública, isso. Ela vai ajudar a gente nesse desenvolvimento. Então, é isso, né? Mais para introduzir o assunto a vocês e dizer que a gente está à disposição. E aí eu queria ouvir um pouquinho vocês. A gente tem 2 minutos, né, Vânia? Queria ouvir um pouquinho vocês sobre o que vocês acharam do assunto. Richard, que é o nosso coordenador adjunto no projeto, se quiser falar também, podem ficar à vontade. Opa, tudo bom? Eu preferi ouvir os nossos meninos, nossas meninas aí. Ei, Richard. Tudo bem, Vânia? Mas olha só, queria destacar um negócio aqui, assim, interessante, né? Ouvindo a fala de Vânia e a sua orientação, Eider. Eu dei aula, quando eu comecei a dar aula na Faculdade de Aracruz, né?
E lá eu dava aula no curso de secretariado e no curso de ciência da computação. E eu dava aula de empreendedorismo para os dois, né? E aí eu ficava olhando assim, como que, por exemplo, o cientista da computação era um cara mais... Eram a maioria homens, né? A maioria homens, você tinha uma turma de 40 alunos, eu acho que tinha uma ou duas meninas só. E no secretariado tinha uns 2 meninos e 38 meninas, né? Era o inverso, né? Mas eu ficava assim, como que eu gostaria que o aluno, né, da ciência da computação, que é um aluno mais focado, né, mais introspectivo, né? Por exemplo, na hora de fazer a programação, eles faziam uns negócios bacana pra caramba, mas na hora de apresentar, de botar esse negócio para fora, de botar isso para as pessoas verem, eles não tinham esse mesmo domínio, que era o inverso da outra turma, de secretariado. As meninas, elas eram muito mais soltas, tinham as criatividades. Eu fiquei pensando, pô, já pensou se essas meninas, né, que têm várias ideias excelentes, começam a pensar também de forma computacional também, quer dizer, pensar, né, usar essa criatividade toda que elas têm para melhorar ainda mais, né, os algoritmos, né, porque saem coisas fantásticas, certamente. E eu acho que se você falou aí que a maioria dos nossos seguidores aqui, né, são meninas, eu acho que nós vamos monitores, né? dos monitores, isso. Nós vamos ter um ganho bastante expressivo, tá? Porque eu tenho certeza que os meninos vão ajudar essas meninas e que a gente vai ter uma turma show de bola aí para divulgar facilitar, né? Na verdade, facilitar o entendimento, o aprendizado, né? Da lógica, que é uma coisa que depois vocês vão ver que, para quem ainda não fez um concurso público, vai ver que isso é pedido em concurso público, todo o trabalho que a gente vai fazer nos processos seletivos, a gente tem lógica, quer dizer, que é uma coisa que é muito utilizada, e vocês vão ver que não que além de vocês poderem ajudar, vocês também vão estar sendo ajudados por futuras profissões, né? Vocês vão usar isso para tudo, né? O projeto é muito bacana, você está de parabéns aí pelo início, né, de tudo, e vamos tocar em frente. Vânia, show de bola, gostei muito da sua fala, tá? Vocês me desculpem ter entrado atrasado aqui, 7 minutos, mas foi uma briga minha de fone com a câmera do computador aqui do Ives. Eu botava a câmera, o fone não funcionava. Aí eu tive que optar por ficar só com fone e tirar a câmera para poder o negócio funcionar. Tá? E outra coisa, aí eu já estava com o meu Gmail aberto, tá? Não é porque hoje tem jogo do Flamengo, não, mas eu não deu tempo de entrar com o institucional. Aí por isso está a minha fotinha aí com a camisa do Flamengo. Tá? Tamo junto aí. Não, tranquilo. Obrigado, Richard. Valeu. Vânia, eu acho que é isso, né? Se você quiser falar mais alguma coisa, mas eu quero agradecer, Vânia, a sua presença, sempre à disposição da gente, aí me socorreu mais uma vez. E se você quiser dizer algo para finalizar. Vânia? Tá. Oi, assim, no final agora, eu acho que minha internet não está muito boa, porque aqui no Campus Nova Venécia é uma tragédia. Oi. Não, tudo bem, então. Vou falar com você no bate-papo aqui. A internet aqui está horrível, não sei se vocês conseguem me ouvir. Tá. Certo, gente? A Vânia está com dificuldade de ouvir, mas a gente conseguiu passar para vocês o recado. Amanhã, 6h30 da manhã, aguardo vocês. Sem atraso, a gente ia a Colatina fazer a nossa capacitação em robótica. E no mais, é isso. Obrigado, Vânia, obrigado a todos vocês. A aula vai ficar gravada, tá? Vai estar lá no nossa plataforma. E espero que vocês tenham aproveitado. Confirmem a presença aí para vocês receberem a certificação. Tchau, tchau. Boa noite a todos.
Falou, Eider. Obrigado aí. Boa noite. Tá? Boa noite, Vânia. Obrigado, Richard.